disponibilidade para estudarmos a lição da Escola Dominical. Estamos aqui no canal EBD em Estudo e estamos aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, setor 2, bairro de Boa Esperança, sob a liderança do pastor James Bezerra. Estamos aqui com o professor Diego e a minha pessoa, o professor Reitson, onde nós iremos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Não se esqueça também de se inscrever no canal, dar o seu like, dê aquele apoio e para que também compartilhe e divulgue para que também a palavra de Deus possa alcançar a mais pessoas. A lição com a qual nós iremos tratar no dia de hoje é a lição de número 4 e tem como tema a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo ele se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Também temos para esta lição a leitura bíblica, o qual você tem a oportunidade de ler na aula com seus alunos, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Fica aí para que possa também ler. Então, temos nesta lição de grande importância, o comentarista, na introdução, ele vai levantar alguns pontos básicos, o qual nós iremos tratar nessa lição. E um desses pontos, o assunto é sobre a necessidade e dos dons espirituais na atualidade, sobre a função desses dons espirituais na atualidade, e que esses dons, cremos e entendemos que eles servem para demonstrar o poder de Deus perante o mundo, serve também para a edificação interna, edificação do corpo de Cristo, da igreja, assim também como conforto espiritual para todos aqueles que fazem parte dessa igreja. Então, os dons espirituais, de uma forma geral, ele, como o tema propõe, ele é atual, ele é necessário, ele é de grande valia e importância para a igreja atual. Ele não ficou preso no tempo, parado no tempo, não é só para a igreja primitiva, mas sim ele é algo atual que deve ser buscado, como nós iremos ver ao longo da lição, e estar presente nas igrejas, se assim a igreja assim o buscar. E temos aí então o primeiro tópico, o qual o nosso professor Diego vai dar continuidade, mas só quero citar aqui o tema que diz a necessidade dos dons espirituais hoje. Qual é a necessidade de ter esses dons espirituais? E temos aqui, antes do primeiro subtópico, vai falar assim, o comentarista: é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Então é um assunto de importância, um assunto atual e que é importante que sempre que possível possa ser ensinado, possa ser falado para a igreja, para que assim compreenda e evite algumas más interpretações, alguns maus usos, certo? Então é muito preciso ter em vista que é um tema atual nas nossas igrejas ainda. É verdade, irmão Reitson. E assim, no primeiro ponto desse primeiro tópico, o autor nos traz isso. Veja o que diz esse ponto: exortação a conhecer os dons espirituais. Queridos, a leitura bíblica foi feita lá em 1 Coríntios. E Paulo mesmo dá testemunho de que Coríntios experimentava todos os dons espirituais. Mas ele queria e estava exortando que a igreja entendesse o seu propósito. Para nós isso é importante porque nós entendemos que eles são uma realidade atual. Nós vamos ver o autor da lição repetir isso muitas vezes, querido, e é bom que você, professor, você, aluno, compreenda que ele faz isso porque existem muitos irmãos, especialmente entre os reformados, que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, da manifestação do Espírito Santo. Então é por isso que o autor da lição vai bater muito nessa tecla e é por essa razão. Mas
nós cremos o contrário, que sim, os dons espirituais são atuais, queridos. Não há na Bíblia nenhuma passagem encerrando a ação do Espírito Santo nos dias da igreja primitiva. Pelo contrário, nós vemos Paulo nas suas cartas ensinar que os irmãos aprendam mais sobre o papel e a importância do Espírito Santo. Veja o que ele diz: irmãos, sobre os dons espirituais eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, queridos, nós também estamos sob essa mesma regra, como igreja, como gentios, mas ainda experimentando a realidade atual da ação do Espírito Santo com a sua diversidade de dons. Não existe nenhuma passagem reservando apenas para a igreja primitiva. Então nós experimentamos hoje. E a exortação para nós, como igreja, é que aprendamos, é que entendamos, é que não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. E ainda neste mesmo tema, a própria palavra de Deus ela incentiva e exorta o seu povo a buscar o conhecimento. E um desses conhecimentos também podemos aqui enquadrar, encaixar como dons. Oséias vai falar que o meu povo ele erra por falta de conhecimento. Então, não conhecer dá margem a erros, dá margem a má interpretação, a mau uso, né? A algum extremismo. Né? Então, o próprio Pedro vai dizer que crescei na graça e no conhecimento. Então, isso só para citar esses dois versículos nesse mesmo contexto, que é o que Paulo vai falar, né? Não sejais ignorantes, então possamos buscar o conhecimento. Então, o subtópico 2 do primeiro tópico, o autor da lição, ele vai citar aqui dois termos gregos, o qual o Paulo utilizou para referir a esse assunto. Temos aí o termo pneumáticos e carisma, né? E esses dons, e essas palavras têm o significado de espiritual, pneumáticos, espiritual, esse adjetivo qual Paulo, ele quando escreve aos Coríntios, ele utiliza, né, ali no original. E temos aí o carisma, que é a graça, que é o dom. Então podemos entender dom como um presente, né? O dom é algo que vem da parte de Deus, né? E a gente vai aprender e vamos ver que dom é um presente. Então a origem, né, desse dom espiritual é um presente vindo da parte de Deus, da divindade para a igreja, para o corpo, o seu corpo, para aqueles que creem nele. Então temos aí essas duas palavras, o qual Paulo ele vai utilizar não só em Coríntios, mas também vamos ter passagens em Efésios, em Romanos, né, em outras cartas, falando sobre os dons espirituais. Perfeito, é isso mesmo. E nós cremos nele. Exatamente. E isso não é uma doutrina humana, não é um dogma humano, mas é bíblica, né? E nós vemos Paulo falar da atualidade desses dons para a igreja em Coríntios, e isso, queridos, assim como todos os outros aconselhamentos, ensinos, exortação, também se aplicam para a igreja hoje. Não há nenhuma regra restringindo a igreja primitiva. E o autor vai encerrar esse tópico, o primeiro tópico, com a pergunta: o que são os dons espirituais? Veja, ele cita a declaração de fé das Assembleias de Deus, quando diz: são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, a Assembleia de Deus tem no seu credo a descrição do que são os dons espirituais, porque nós cremos neles hoje, né, na sua atualidade. É importante nós citarmos o próprio Jesus quando falou: vocês vão ficar em Jerusalém. Ele determinou: fiquem em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, nesse mesmo contexto ele diz: esses sinais seguirão os que creem. Eu creio, nós cremos. Então esses sinais devem nos seguir, os sinais que são a manifestação do Espírito Santo. Jesus não falou: esses sinais seguirão os que creem aqui em Jerusalém, só por esses dias, mas todo aquele que cresce, e nós, queridos, estamos inclusos nesse conjunto. Então, assim, o autor fecha esse primeiro tópico falando
sobre a exortação de Paulo para que conheçamos os dons espirituais, os termos que ele usa para descrevê-los, no grego pneumatikos e carisma, e o que são esses dons espirituais. E assim a gente chega no segundo tópico da nossa lição. Exatamente. Então o segundo tópico, ele vai enfatizar a função dos dons espirituais, né? Para que serve? Qual é o propósito desses dons espirituais, né? Então, para que o Senhor deixou para a igreja? Para que esse revestimento especial? Então, é sobre isso que nós iremos falar. Então, o uso dos dons espirituais, ele é essencial tanto na reunião dos cristãos, tanto na reunião na igreja, nos cultos, né, em todos os eventos, o qual podemos promover para o reino de Deus como forma de igreja física, como também na vida pessoal do cristão, né? Ele também deve estar presente na sua vida pessoal e também no serviço, o qual o maior serviço que alguém possa prestar no cristão é a evangelização, é o ID de Jesus, né? É evangelizar, é testemunhar de forma falada e de forma também testemunhal, através do seu comportamento, de sua palavra, de seu modo de ser. Então, dá um testemunho. Então, os dons espirituais, eles devem estar primeiro presentes nesses ambientes, tanto nas reuniões da igreja, nos trabalhos da igreja, como na vida pessoal de cada crente que assim busque os dons espirituais, como também no serviço, no cumprimento do ID de Cristo, que é testemunhar, que é evangelizar, né? Que é avançar. E o primeiro subtópico, ele vai fazer uma lista dos dons espirituais, que está ali presente, que é no texto áureo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, mas essa lista está mais precisamente do versículo 8 ao versículo 10. Do versículo 8 ao versículo 10 vai estar ali a relação de 9 dons espirituais. Então, irei aqui citá-los rapidamente, o versículo 8 ao versículo 10, que diz o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, os dons de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então, nesse primeiro subtópico do tópico 2, vai estar aqui a relação nominal desses dons, o qual está lá registrado na carta aos Coríntios, o qual também nós podemos ver alguns desdobramentos desse mesmo dons, com palavras diferentes, né, com outras expressões, mas que está no mesmo contexto. Podemos observar isso tanto em Efésios, né, como também no próprio livro de Romanos, né, que fala do mesmo contexto, da mesma ideia de dons, mas apenas com outras interpretações, com outros abrangência, mas que se trata aí dos mesmos dons espirituais. Exatamente. Mas a listagem mais clássica, né, ainda é a que nós temos aqui em 1 Coríntios. É a mais aceita, mas, queridos, o autor das principais listas é o mesmo, né? Exatamente. Paulo. Exatamente. E inspirado pelo Espírito Santo. São conjuntos e subconjuntos de dons espirituais, mas se referem a um mesmo ministério espiritual, que é o do Espírito Santo. A lista clássica que temos é essa, que se encontra lá em 1 Coríntios 12. E nós achamos a classificação teológica para esses 9 dons espirituais listados em 3 grupos: os dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, né? Os de revelação são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. São capacidades ou faculdades mentais que, de outra maneira, sem ser pela ação do Espírito Santo, nós não teríamos. Os dons de poder são o grupo da fé, o dom de curar e o de fazer maravilhas, de operar maravilhas. E o último grupo da inspiração é o de profecias, variedade de línguas e interpretação. Esses dons de inspiração são, queridos, aqueles em que o Espírito Santo leva a pessoa a falar sobre sua direção acerca de verdades espirituais. E também nessa mesma
categoria de classificação, temos aqui também na lição, o autor, o comentarista, ele vai fazer também uma classificação bíblica, né? Ele vai aqui utilizar Stanley Horton, o qual ele vai dar uma divisão, né? São os mesmos dons, mas são divididos em grupos diferentes. Em vez de serem 3 grupos de 3, ele vai classificar 3 grupos, um com 2, um com 5 e o outro com 2 dons. E aí ele vai utilizar outra nomenclatura, né, para esta classificação bíblica. Então o primeiro grupo, né, que compõe aí 2 dons espirituais, ele vai nomear como dons do ensino ou pregação. E aí vai estar presente a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. No segundo grupo, ele vai utilizar os dons de ministérios. E aí vamos ter presentes 5 dons. O dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e de discernir os espíritos. E o último grupo também vai comportar aí dois dos dons espirituais, que são os dons de adoração, que aí seria os dons da variedade de línguas e da interpretação das línguas. Lembrando que isso aqui são formas de classificar, de categorizar, não no sentido de dizer quem é mais importante ou menos importante, ou melhor ou pior, né? Isso aí é apenas estudo para que possa melhor compreender de acordo com as características de cada dom e aí ter uma classificação para melhor compreender, né, essa temática. Exatamente. Aí antes de a gente seguir para o quarto ponto, que é para o que for útil, é importante a gente passar aqui sobre o dom da fé. Talvez seja o menos intuitivo desses aqui. Os demais dons são intuitivos, são autoexplicativos, mas o dom da fé costuma causar alguma dificuldade na compreensão. Quer dizer, é um dom espiritual a fé? Né? A fé, queridos, são 3, basicamente. Nós temos a fé natural, a fé salvífica e essa fé como dom. Então, são essas 3 expressões de uma mesma coisa, a fé. A fé natural é aquela que qualquer ser humano pode ter, mesmo sem crer em Cristo Jesus. É a fé que você tem, que você precisa para, por exemplo, estar na parada de ônibus. Você está lá porque acredita que em um determinado momento o seu ônibus vai passar. Então essa é uma fé natural, que o ser humano precisa para viver. Nós temos a fé salvífica. Esse segundo tipo de fé existe apenas quando nós temos fé em Cristo Jesus. É a fé que nos salva. E ela é comum a todos os cristãos. A fé como dom, aí é diferente. Então, temos a fé natural, a fé salvífica, que ela é comum a todos os crentes, e a fé como um dom. Queridos, e ela é citada por Paulo porque é uma característica espiritual. O Espírito Santo trabalha distribuindo esse dom para inspirar os outros irmãos a se manter firmes na fé. A fé é aquela fé espiritual que o crente tem para fazer coisas encorajado pelo Espírito Santo, motivado pela fé. É uma fé excepcional. E ela é uma manifestação do Espírito Santo. Então, para a gente deixar isso bem claro, e assim chegar no quarto ponto desse tópico, para o que for útil. Olha, o que nós sabemos é que o Espírito Santo reparte os dons espirituais. Jesus foi assunto aos céus e nessa ocasião disse que não nos deixaria órfãos. E se ele não fosse, o outro Consolador não poderia vir. A igreja é movida pela ação do Espírito Santo. É nisso que nós cremos. E ele reparte os dons espirituais como quer. Nós sabemos, irmãos, que tem uma parte nesse papel que é da igreja. Quando Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais, ele está delegando à igreja a responsabilidade de buscar. Em primeiro lugar, eu preciso crer. Em segundo lugar, eu preciso buscar. E o Espírito Santo vai repartir conforme ele achar necessário e conveniente para a igreja. É ele quem reparte os dons espirituais. Agora, por que algumas igrejas não experimentam? Porque não creem. Depois, porque não buscam. Você não pode buscar algo
que você não crê. Então, queridos, nós cremos na atualidade, nós cremos que precisamos buscar e nós cremos que o Espírito Santo reparte, conforme está escrito. E um último ponto que o autor da lição vai tocar, além desse, né, da repartição do Espírito Santo como o responsável por distribuir os dons espirituais, é muito importante nós lembrarmos que o dom espiritual não é um atestado de santidade. O dom espiritual, mais importante, não é um atestado de salvação. Por que nós dizemos isso? Ora, está escrito que muitos naqueles dias vão dizer, eu curei. Isso é um dom espiritual, não é isso? Exatamente, dom de cura. Eu profetizei. Profetizei, outro dom espiritual. É um dom espiritual. E Jesus vai dizer, queridos, para esse, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Precisamos compreender, queridos, que dons espirituais são um ministério para a igreja. O ministério vem de serviço, por meio de alguém escolhido pelo Espírito Santo para servir a igreja espiritualmente. Mas não é um atestado de salvação, nem muito menos de santidade. Por isso é importante nós lembrarmos sempre disso. E o portador do dom espiritual não deixar que isso o ensoberbeça. Porque a soberba espiritual, queridos, é a pior de todas. É abominada pelo Senhor. E aí o autor da lição faz aqui uma citação, né, de uma das solas da Revolução ou da Reforma Protestante. Né? Só lhe deu glória. Só a Deus a glória. Então, entramos agora no terceiro tópico, né, da lição, o qual vai falar sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Então, esse tema ele fala diretamente de diversidade e de unidade. Então, nós já podemos entender e compreender a ação do próprio Deus Trino, né? A própria Trindade, o qual ela é una, né? O Pai, o Filho e o Espírito, mas eles são diferentes em algumas funções, mas ele tem a mesma substância, a mesma divindade, as mesmas características de onipotência, onipresente, eles são eternos, mas eles têm algumas funções específicas, diferenciadas. Então, nessa mesma ideia, né, podemos aqui descrever a função dos dons espirituais, né, o qual aqui vai estar escrito na lição. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Então o objetivo é o mesmo, é edificar a igreja, é exortar, é consolar, né? É a edificação do corpo de Cristo, a manifestação do poder de Deus, né? É propagar o reino de Deus, mas que ele é executado de maneiras diferentes, embora o objetivo seja o mesmo, de maneiras diferentes. Então o primeiro subtópico ele vai ser bem específico sobre isso, os diferentes dons. E como já foi falado pelo professor Diego, observamos que a distribuição cabe ao Espírito Santo, de acordo com como é veniente, como for necessário em cada ocasião, em cada momento. Então os dons são distribuídos, os dons, a igreja, o cristão deve pedir com zelo, com cuidado, e deve fazer bom uso também do dom. Né? Como foi falado aqui no final do próximo tópico anterior, a questão da soberba, a questão de se glorificar, de se exaltar, de se achar mais santo ou melhor do que o outro. Né? Então, além de buscar, é preciso saber fazer bom uso. E entender que os diferentes dons não têm relação, que alguém é mais importante que o outro, mais santo ou não. Está relacionado muito mais a soberania de Deus através do Espírito Santo e para que ele quer utilizar a ocasião, né? A finalidade que ele quer alcançar naquele momento, naquele lugar, naquela época. Então, os diferentes dons eles estão aí disponíveis, né, para quem assim buscar, e são distribuídos de acordo com a soberania do Espírito Santo. Então aqui podemos falar são três classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino: diversidade de dons atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios relacionados ao Filho
e diversidade de operações, como a ação do Pai. Mas, mesmo tendo a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações, temos a mesma fonte, temos a mesma nascente, que é o Espírito de Deus. Exatamente. E por isso o autor fala, são diferentes dons, no primeiro ponto desse último tópico. E no segundo tópico, ele fala da unidade. Por essa razão, queridos, por trás de toda essa operação dos dons espirituais, né, seja qual for a sua faceta, há o Espírito Santo. O Espírito é um só. O Deus é um só. O Filho é um só. Então, os três manifestam, através do Espírito Santo, o seu poder no meio da igreja. Então, ele conclui esse tópico citando isso. O único Espírito, o único Senhor, o único Deus referem-se às três pessoas da Trindade. É importante nós relembrarmos aqui nessa lição o que nós já aprendemos e nós cremos. O Espírito Santo é um ser pessoal e individual, assim como o Filho e assim como o Pai. A igreja hoje experimenta a presença e a ação do Espírito Santo. E é ele quem divide os dons espirituais conforme ele acha conveniente na igreja. Para concluir aqui, o autor fala ainda sobre a forma espontânea com que isso acontece. Reidson, nós sabemos que se a igreja não buscar, me parece que os dons não vêm ao encontro dela. Porque o que Paulo diz é que a igreja precisa buscar. E é importante também que, além da busca, é necessário que ela não extinga. Né? Não extingais o Espírito Santo. Se essa palavrinha é difícil, lembre-se do extintor. Imagine o Espírito Santo como uma chama que está querendo surgir na igreja e alguém chega lá e extingue. Não é isso que Paulo está dizendo. Não faça isso. Não extingais o Espírito Santo. Queridos, os irmãos reformados prestassem atenção nesse versículo. Não extingais o Espírito Santo. Se aquela chama está ali queimando, não chegue lá para apagar, mas pelo contrário, incentive, busque, queira que ela aumente em poder, porque isso traz para a igreja dinamismo. Né? É o dinamis de Deus, ou dunamis de Deus, queridos. E se nós cremos que sem a presença de Cristo Jesus, nada podemos fazer, quanto mais tivermos da sua presença, melhor para a igreja. Né? Então, ainda falando sobre o fato do dom não ser um atestado de santidade, de espiritualidade do indivíduo que está portando ele, nós precisamos entender que se na esfera espiritual ele não determina isso, mas ele tem uma relevância muito grande para a igreja. Paulo faz questão de reforçar isso várias vezes. É bom que a igreja entenda que os dons espirituais são muito mais do que importantes, eles são necessários. Né? O que é necessário é ainda mais relevante para a operação do que aquilo que é só importante. Né? Isso é interessante que a gente compreenda muito claramente. Eu lembro que o pastor Lúcio Shelley falou uma vez assim: é possível que alguém com dons espirituais naquele último dia seja confundido, mas é impossível que alguém com o fruto do Espírito Santo não chegue naquele último dia em paz com Deus. Isso é interessante. E é o que a Bíblia nos ensina. Dons espirituais não são atestados de santidade nem de salvação, mas são necessários para a ação dinâmica da igreja. E esses dons, já concluindo a lição, eles vão continuar presentes enquanto a igreja peregrinar aqui nessa terra. Então, nós, como título proposto, é a atualidade desses dons. Então, entendemos e compreendemos que a ação do Espírito Santo, o Consolador, conforme a promessa do próprio Jesus, que ele estaria conosco até a consumação do tempo, até que essa era
né, acabasse. Então, a atuação do Espírito Santo através dos seus dons, ela então vai estar presente durante todo o tempo que a igreja permanecer aqui na terra. O que acontece é que, por buscar muito, ou buscar pouco, ou não buscar, ele pode estar presente em um determinado local, em uma determinada época, ou não. Mas o fato é que ele está disponível para todos aqueles que assim o buscar. E essas manifestações dos dons espirituais também não temos uma regra específica de quando aparece. Pode tanto estar presente na sua vida no início da sua caminhada cristã, como durante toda a sua caminhada, né, o qual o indivíduo pode receber um dom, 2, 3, 4, independente da quantidade, porque aí vai a soberania do Espírito Santo e a busca, essa combinação, a busca do cristão e a soberania do Espírito em dar, de acordo com a conveniência e necessidade. Então essa combinação é que vai proporcionar a quantidade de dons disponíveis para aquela pessoa, o qual pode acontecer em qualquer momento da sua caminhada, né? Não é uma regra fixa, né? O que importa aqui é que ele é atual, está disponível e que, se buscarmos, teremos acesso, e que é não só importante, como foi falado, mas necessário para a caminhada cristã e para o avanço do reino de Deus, e principalmente nesses últimos dias, no qual temos muitas adversidades, muitos confrontos espirituais, doutrinários, enfim, de princípios, e esses dons espirituais vêm justamente para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para demonstrar o poder de Deus e fazer com que essa igreja ela avance e cumpra o seu papel aqui na terra. Então esta é a lição, o qual foi proposto para esse dia, e que Deus possa então continuar abençoando a todos que estão assistindo e que temos aí debatido e falado um pouco dessa lição. Não esqueça de assistir e compartilhar este vídeo, de dar o seu like e para que este vídeo possa chegar a mais pessoas possíveis. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu comentário, porque quando você participa, a relevância do vídeo para o YouTube aumenta. E nós queremos ouvir você também. Então, a paz do Senhor e até uma próxima oportunidade. Não sei ficar